Meu povão do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à minha aula de resolução de exercícios de raiz quadrada exata de um número inteiro. Então, lá no Google Sala de Aula, eu pedi que vocês realizassem esses exercícios que estão bem aqui, o 1 e o 3, certo? E também tinha passado para vocês resolverem, certo? Sobre números quadrados perfeitos, mas só que números quadrados perfeitos era revisão. Por ser revisão, e também se vocês se recordarem, vão saber que aqueles exercícios já foram feitos em sala de aula, beleza? Então, olha só, vamos começar aqui, ó, raiz quadrada exata de um número inteiro. Sabemos que só existe raiz quadrada de um número inteiro para números que são quadrados perfeitos. E aí, na aula que eu expliquei essa teoria, eu ensinava primeiro a gente fazer a fatoração e verificar se era um número quadrado perfeito. Mas nesse exercício aqui, número 1, ele já me diz isso daí, ele já fala que é um número quadrado perfeito. Por esse motivo, não vamos ter que fazer o processo de fatoração, nós já vamos aplicar direto o método. Mas se não tivesse escrito essa palavra bem aqui, quadrado perfeito, teríamos que fazer o processo de fatoração. Então, nós vamos começar resolvendo a questão número 1, começando pela letra A. Então, ele pede aí a raiz quadrada de 484. Qual é a raiz quadrada de 484? E eu vou começar da seguinte maneira, fazendo assim, ó. A gente vai fazer o primeiro passo. O primeiro passo aqui, certo? O primeiro passo. O primeiro passo, ele é o seguinte, ó. Nós vamos fazer aquela dicasinha que eu falei para vocês. Olha, a gente vai fazer aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. E eu falei que era o seguinte, eu penso nesse primeiro número, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Tá vendo esse expoente? Vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui na frente. Ó. Não é 2, então vai ser 2, 0. E aí, eu faço o segundo, ó, 20 elevado ao quadrado. Aí eu pego esse primeiro e elevo ele ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. A quantidade de zero que eu vou adicionar é o número do expoente. Então, ali é 2. Agora, eu parto para o terceiro, ó, 30 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, certo? E a quantidade de zero vai ser o número do expoente. Eu vou desenvolver isso daqui até achar um número certo que está, até conseguir colocar 484 entre dois números. Então, 484 eu sei muito bem que está entre 400 e está entre 900. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu sei o seguinte, que 20 elevado ao quadrado é igual a 400. E aí eu vou deixar uma brecha bem aqui e vou escrever aqui, ó, 30 elevado ao quadrado é igual a 900. Observa bem, qual é a raiz quadrada de 400? A raiz quadrada de 400 é igual a 20, apenas o 20 aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 900? É igual a 30. Então, vamos interpretar aqui. Então, olha só, eu sei que meu número 484 ele está entre 400 e 900. Então, por esse motivo, a minha raiz quadrada de 484 vai ser um número que está entre 20 e 30, não podendo ser o 20, porque raiz quadrada de 400 é 20, e também não podendo ser o 900, porque raiz quadrada de 900 é igual a 30. Ele pode ser quais números? Ó, ele pode ser 21, ele pode ser 22, ele pode ser 23, ele pode ser 24. E aí eu testo. Mas vocês conseguem visualizar que vai começar com 2 a minha raiz quadrada? Vai, né? Porque se está entre 20 e 30, então a minha raiz quadrada de 484 pode ser o número que está entre 20 e 30. Então, pode ser 21, 22, 23, 24. Beleza, feito esse primeiro processozinho bem aqui, eu vou fazer o segundo passo, certo? O meu segundo passo, ele é o seguinte. O meu segundo passo, ele é o seguinte. Eu faço a seguinte pergunta. Qual é a seguinte pergunta?
Aí eu vou olhar para esse número bem aqui, ó, apenas para o 4. E vou fazer uma pergunta que é essa, ó. Qual número que eu multiplico por ele mesmo, que o final dessa multiplicação vai resultar no número 4? Então, eu sei muito bem que 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Até aí tudo bem. E eu sei também que 8 vezes 8, 8 vezes 8, também resulta em um número que termina com 4. Olha, tem que ser a multiplicação de dois fatores iguais, e a multiplicação desses dois fatores iguais tem que terminar em 4. Então, 2 vezes 2 é 4, 8 vezes 8 é 64. Então, aí eu começo a fazer a testagem. Olha só, eu vou pegar o 2, certo? Então, ó, pode ser 22, pode ser 22, a minha raiz quadrada, vou escrever aqui, ó, pode ser 22, certo? Mas também pode ser o quê? 28. E aí eu testo. Aí eu pego esse número, coloco aqui, né? Coloco aqui, no caso, e aí eu testo. Quanto é que é 22 vezes 22? Eu vou ver que 22 vezes 22 vai dar 484. Então, consequentemente, a minha raiz vai ser o quê? 22. Então, raiz quadrada de 484 é igual a 22, certo? Porque 22 vezes 22 é igual a 484. Eu também poderia testar o 28. Então, o 28 não vai dar 484. Então, eu elimino esse bem daqui, resultando no 22, beleza? Esse é o nosso primeiro. Agora eu vou pegar a minha super mega ultra borracha e posso apagar, e a vantagem é que eu não preciso esperar que vocês copiem, porque é só pegar aí e pausar o vídeo. E aí eu passo para a minha letra B. A minha letra B, ele pergunta a raiz quadrada, letra B. Então, deixa eu escrever aqui, ó, a letra B. Ele pede a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 625, raiz quadrada de 625. E aí eu começo a desenvolver aqui, ó, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vou escrever aqui, ó, primeiro passo. Então, meu primeiro passo vai ser o quê? Vai ser desenvolver aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1, a quantidade de zero que eu adiciono é o número do meu expoente. Aí eu pego e coloco aqui agora o 20. 20 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, e a quantidade de zero é igual ao meu número do meu expoente. Passo para o próximo, por 30 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9. A quantidade de zero que eu adiciono é o valor do meu expoente. Então, eu já consigo identificar o seguinte, que o meu 625, ele está entre 400 e 900, certo? Então, eu sei muito bem que minha raiz quadrada aqui, ó, ela vai ser o número que está entre 20 e 30, beleza? 20 elevado ao quadrado é igual a 400, e aí eu vou deixar um espacinho aqui, 30 elevado ao quadrado é igual a 900. Então, a minha raiz quadrada de 625, ela pode ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, não podendo ser o 30. Então, se ela vai ser um número que está entre 20 e 30, eu sei que ela vai começar com o número 2, certo? E aí eu faço o segundo passo. Qual é o meu segundo passo? Eu faço o segundo passo. O segundo passo é fazer a pergunta, né? Qual é a pergunta? Qual número que eu multiplico por ele mesmo? Qual número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 5? Então, eu pego e vejo o seguinte, ó, o número que eu multiplico por ele mesmo e termina em 5, eu vou pensar aqui, ó, no 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, então ele termina em 5. Então, o que que eu faço? Eu olho para esse carinha que eu pensei nele e faço a testagem, ó, aí a gente vai verificar se é o 25. A gente multiplica 25 vezes 25, e quando a gente realizar essa multiplicação, eu sei que 25 vezes 25 é igual a 625. Consequentemente, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Beleza?
Fácil, vou apagar aqui novamente, e aí eu já vou deixar o segundo passo ali já escrito, vou apagar aqui também, certo? Apagando, apaguei. Agora, eu quero saber a letra C. A letra C, ele pergunta a raiz quadrada de 729. Então, vou escrever aqui, ó, 729, certo? E aí, eu efetuo o meu primeiro passo. O que que eu faço? Né? Eu pego aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, que eu sei que é 100, certo? Aí, eu faço aqui, ó, 20 elevado ao quadrado, repetindo, né? 2 vezes 2, 4. A quantidade de zero que eu adiciono é igual ao número do meu expoente. Então, eu vou adicionar 2 aqui. Aí, eu passo por 30. 30 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, e adiciono 2, 0. Então, olha só, eu sei que meu 729, ele está entre 400 e está entre, certo, 900. Então, eu sei muito bem que ele pode ser um número que está entre 20, certo? 20 elevado ao quadrado, eu sei que é 400, vou deixar um espaço aqui. E ele pode ser, e aqui eu escrevo 30 elevado ao quadrado, que é igual a 900, beleza? Então, eu sei muito bem que pode ser 21, 22, 23, 24. Por quê? Porque 729 está entre 400 e 900, não podendo ser 20, porque raiz quadrada de 400 é 20, não podendo também ser 30. Então, porque raiz quadrada de 900 é 30. Então, eu posso afirmar muito bem que a minha raiz quadrada desse número, que é um quadrado perfeito, ela vai começar com que número? Vai começar com o número 2. E aí eu faço a minha seguinte pergunta, eu olho para esse último carinha aqui, ó, que é o 9, e penso no seguinte, qual o número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 9? Então, eu sei muito bem que 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Mas eu também sei que 7 vezes 7 é igual a quanto? 49. Então, aí eu testo. Então, eu testei esse daqui deu igual a 9, esse daqui também terminou em 9. Então, eu vou testar os dois números bem aqui, ó, o 23 vezes 23. Se você fazer 23 vezes 23, vai encontrar o resultado aí. Mas se você fazer aqui, ó, você vai pegar esse carinha e completar aqui, ó. Você vai tentar com 3 e depois você vai tentar 27. Opa, escrevi errado. Você vai tentar o 27 vezes o 27. Quando você fazer 27 vezes 27, você vai ver que 27 vezes 27 é 729. Por esse motivo, a minha raiz quadrada de 729 é igual a 27. Nível easy, né? Facinho esses exercícios aí. Muito importante isso daqui, porque imagina a gente ficar testando aí, ó. É 21, é 22, é 23, é 24. Não rola, né? Tem que ter um método aí para resolver, e esse método aqui é muito bem aplicado. Então, apagando, vamos para a letra D. A letra D, ele pergunta o seguinte, qual é a minha raiz quadrada? Letra D, ele pergunta a minha raiz quadrada de 1156. Então, ele quer saber a raiz quadrada desse carinha bem aí. Então, eu consigo desenvolver, né? Então, aqui eu já vou começar com 30, ó, porque eu sei que 30 elevado ao quadrado é 900. Eu sei que 40 elevado ao quadrado, ó, 4 vezes 4, 16. Tem 2 aqui, então eu adiciono 2 zeros. Então, eu sei muito bem que a minha raiz quadrada de 1156, a minha raiz quadrada de 1156 vai ser um número que está entre 30, certo? E um número que está entre 40. Não pode ser o 30, porque raiz quadrada de 900, certo? É igual a 30, certo? E não podendo ser também o 1.600, porque raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Então, eu sei muito bem que pode ser o 31, 32, 33, 38, 39, vai ser o número que está entre 30 e 39. Então, eu posso afirmar muito bem que vai começar com o quê? Com 3. E aí eu lanço a seguinte pergunta.
qual número que eu multiplico, aí eu venho para o passo 2, qual número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 6? Que número é esse? Eu sei muito bem que 4 vezes 4 é igual a 16, terminou em 6, respondeu minha pergunta. Mas também eu sei muito bem que 6 vezes 6 também termina em 6. Então, eu vou testar esses dois carinhos. Eu vou testar 34 vezes 34, certo? E vou testar 36 vezes 36. E na hora que eu fazer essas duas multiplicações, começando por esse daqui, eu vou ver que 34 vezes 34 dá 1.156. Então, se deu 1.156, bingo, achei a minha resposta. Então, a raiz quadrada de 1.156 é igual a 34, beleza? Agora, deixa eu pegar minha borracha aqui novamente e apagar tudo isso daqui, certo? E aí, estão acertando, conferindo as respostas? E aí, a gente passa aí para a letra E. Então, a letra E, aqui, ó, letra E, ele quer saber a raiz quadrada de 1.296, certo? E aí eu começo a desenvolver, ó. Como eu já estou um pouco mais craque, eu sei muito bem que vai estar entre 30, certo? 30 elevado ao quadrado, eu sei que é 900, e eu sei que 40 elevado ao quadrado é igual a 1.600, certo? Então, a minha raiz quadrada aqui, ó, ela vai ser um número. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu sei que a minha raiz quadrada ela vai ser um número que está entre 30, um número que está entre 30 e 40, não podendo ser o 30, porque raiz quadrada de 30 é 900, ou raiz quadrada de 900 é 30, e não podendo ser o 40, porque raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Então, eu posso dizer que vai começar com 3. Vai começar com 3, pode ser o 31, 32, 33, até o 39, certo? E aí, o que eu faço? Passo para o passo número 2, né? E aí eu olho para esse último carinha aqui e faço a pergunta: qual número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 16? O mesmo do item anterior, 4 vezes 4 termina em 16, termina em 6. E eu sei que 6 vezes 6 também termina em 6. Lembrando que a multiplicação tem que ser dois números iguais, ou seja, dois fatores iguais. E aí eu testo, eu vou testar o 34, certo? Eu vou testar o 34 vezes 34, certo? E vou testar o 36 vezes o 36, ou seja, eu peguei esse 4 e completei lá, peguei esse 6 e completei aqui. Se eu fazer 34 vezes 34, não vai dar 1.296. Se vocês fizerem aí 36 vezes 36, vão ver que vai dar 1.296. Então, eu sei que a minha raiz quadrada de 1.296, eu acho que eu falei errado, a minha raiz quadrada de 1.296 vai ser igual a 36. Beleza? Feito isso daí, vamos passar para a letra F. A letra F, vou apagar novamente, certo? Vamos passar para a letra F. A letra F, ele pergunta a raiz quadrada, ele quer saber ali, ó, a raiz quadrada, cadê? De 1.849. 1.849. Então, eu já vou começar, olha só, eu sei que 50 não, vou começar com 40 aqui, ó. 40 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, dá 16. A quantidade de zero que eu adiciono é o número do meu expoente. O expoente é 2. Então, ó, beleza? Agora eu faço aqui, ó, 50 elevado ao quadrado, certo? Vai ser o quê? 5 vezes 5, 25, e adiciono 2 zeros. Então, eu sei muito bem que a minha raiz quadrada aqui, ó, de 1.849 vai ser um número que está entre 40 e 50. Então, pode ser o 41, 42, né, até o 49, não podendo ser, certo? Não podendo ser o 40 e não podendo ser
o 50. Então, eu já sei muito bem que vai começar com 4 a minha raiz quadrada bem aqui. E aí, vou fazer o passo número 2 e faço a pergunta: qual número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 9? E aí eu sei que 3 vezes 3 é 9, então essa multiplicação terminou em 9. Eu também sei que 7 vezes 7 termina em 49. Então, esses dois carinhas aqui, eles servem muito bem. Então, eu vou pegar esse 3 e testar aqui, ó. 43 vezes 43. E vou testar aqui 47 vezes 47. Na hora que eu fazer aqui, ó, 43 vezes 43, eu vou ver que 43 vezes 43 dá 1849. Então, eu achei a minha resposta. Então, eu descarto esse daqui e fico com esse daqui de cima. Beleza? Certo? Nível easy, né? Agora a G. Agora deixa eu apagar aqui a G. A G vai ser... Cadê? Letra G. A G, ele pergunta qual é a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 3025? Raiz quadrada de 3025. Olha, 3025 já está lá em cima, né? Então, eu já sei aqui, ó, que 50 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, 25. O número do expoente, certo? O número do expoente é a quantidade de zero. Agora eu vou passar aqui por 60 elevado ao quadrado. Se fosse elevado ao cubo, daria certo? E aí? Tirem as conclusões se esse macete aqui daria certo aí para se fosse 60 elevado a 3. Então vamos lá, ó. 6 vezes 6 dá 36 e adiciono 2 zero. Então eu sei que a minha raiz quadrada de 325 está entre 50 e entre 60, não podendo ser o 50, não podendo ser o 60, porque raiz quadrada de 2.500 é 50 e raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, eu posso dizer muito bem que aqui vai começar com 5, certo? Vai começar com 5. E aí eu realizo o segundo passo aqui, ó, fazendo a pergunta para esse carinha aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 5? Então, 5 vezes 5 é igual a 25. E somente ele, né? O outro vai dar um número muito grande, né? 25 vezes 25 dá 625. Então, esse carinha aí eu vou descartar. Vai ser muito grande. Então, não tenho mais o que fazer, certo? Então, eu vou pegar esse 5 e adicionar lá, ó, certo? Na hora que eu testar 55 vezes 55, vocês vão ver que dá 3.025, certo? Tranquilo? Agora, a nossa última questãozinha bem aí, mas antes eu tenho que apagar. A vantagem aí de videoaula é essa, né? Eu não preciso esperar vocês copiarem, é só pausar o vídeo aí e copiar. A letra H, ele pergunta qual é a raiz quadrada de 4.096. 4.096. 4.096 está lá em cima, né? Então, eu já vou começar aqui, ó. 60 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36, adiciono 2 zeros, certo? 70 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49, e adiciono 2 zeros. Então, a minha raiz quadrada de 4.096 está entre 60 e 70, não podendo ser o 60 e também não pode ser o 70, mas eu sei que ela começa com 6. E aí eu olho para esse último carinha ali e faço a pergunta: qual número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 6? 4 vezes 4, certo? Termina em 6, né? Então, ó, 16. Eu sei também que 6 vezes 6 também termina em quê? Termina em 6 também, que isso dá 36. E aí eu testo, vou pegar esse 4 aqui e testar lá fazendo ele o 64. Aí eu testo esse daqui e testo 66 vezes 66 também. Mas quando eu testo esse primeiro carinha, eu vou verificar que dá 4.096.
4.096. Então, raiz quadrada de 4.096 é igual a 64, porque 64 vezes 64 é igual a 4.096. Nível easy, né? Facinho. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, só lançar lá no Google Sala de Aula que eu responderei. Agora, questão 3. A questão 3 ele pergunta, ó, a área de um terreno quadrado, olha, o terreno quadrado. Então, se é um quadrado, certo? É um número que é um quadrado perfeito. As laterais dele aqui, certo? É um número que dá para formar um quadrado perfeito. Então, olha só, a área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse quadrado? Então, olha só, eu quero saber qual o valor desse lado e qual é o valor desse lado. Mas olha só, ele não fala que esse valor bem aqui é um quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito ele pode ser expresso pela multiplicação de dois fatores iguais. Então, é atrás disso daí que eu vou. Como eu sei que é um quadrado perfeito, certo? Eu não preciso fazer a fatoração. Eu vou direto para o processo. O mesmo processo de achar a raiz quadrada. Então, eu vou tentar, certo? Achar a raiz quadrada, a letra 3. A interpretação dessa questão é achar a raiz quadrada de 1764. 1764. Então, eu faço lá o processo, ó. Eu sei que 40 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, certo? Dá 16, eu adiciono 2 zeros. E faço aqui, ó, 50 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 25, e a quantidade de zero é o número do meu expoente, ó. Lembrando que é meu expoente, o 50 é minha base. Então, aqui vai ser 2 zeros. E aí eu faço a pergunta número 2. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo? Certo? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que termina em 4? Eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4, mas também eu sei que 8 vezes 8 é igual a quanto? 64, beleza? E aí eu testo. Eu testo o seguinte, só que eu nem comentei aqui, né? Eu sei muito bem que a minha raiz quadrada desse número vai ser um valor que está entre 40 e 50, não podendo ser o 40 e também não podendo ser o 50. Então, eu sei muito bem que pode ser 41, 42, 43, 44, 45, pode ser qualquer número desse bem daí, certo? Então, vai começar com quanto? Com 4. E aí eu testo, ó. Agora eu vou olhar para esse carinha aqui e testar lá junto com 42, fazendo dele o 42. 42 vezes 42 dá quanto? 1.764. Então, se 42 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1.764, isso me diz que a raiz quadrada de 1.764 é igual a 2. Então, esse comprimento bem aqui, ele mede 42 metros, beleza? E aqui também mede 42 metros. Agora, eu queria falar um negocinho para vocês bem aqui, ó. Olha só, eu vou multiplicar esse lado por esse outro lado, ó. 42 metros, que multiplica 42 metros. Por que aqui ficou metros elevado ao quadrado? Quando eu faço 42 vezes 42, a gente verificou que dá 1.764, certo? Quando a gente faz m vezes m, eu conservo a base e somos expoente, né? O expoente do m não tem nada em cima, então é 1. Aqui também não tem nada em cima, é 1. Então, m vezes m são bases iguais, eu conservo e somos expoente, que dá igual a quanto? Dá igual a 2. Por isso que o cálculo de área é muito importante vocês colocarem as unidades de medida. Porque, olha só, unidade de medida, que é só o m, é altura, comprimento, largura, profundidade. Unidade de medida que eu falo que é área, sempre vai ser o quê? Elevada ao quadrado. E aí eu pergunto para vocês,
E cálculo de volume vai ser o quê? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho, certo? Esse cubo bem aqui, que eu estou desenhando, eu tenho esse cubo, certo? Faz de conta que aí é um cubo, um quadrado aí perfeito. Vocês conseguem ver que isso daqui, ó, essa parte bem aqui, ela tem duas dimensões? Duas dimensões? Um cubo, ele tem três dimensões. Ele tem altura, largura, né? Altura, largura e comprimento. Ele está, no caso, em três dimensões. Aqui eu falo que está em quê? Em duas dimensões. Por estar em duas dimensões, eu falo que está elevado ao quadrado. Eu posso pensar desse modo informal, dessa mesma maneira. Então, o volume, certo? Se eu quiser saber o volume, então aqui eu falo que é o quê? Metro cúbico. Então, o volume está em 3D, por ele estar em 3D, eu falo que é metro cúbico. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a altura tem 1 metro, certo? Vamos imaginar aqui, ó, que a largura também tem 1 metro. E vamos imaginar que o comprimento também tem 1 metro. Se eu quiser calcular o volume, certo? É a base vezes a largura vezes a altura. Então, fica aqui, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. M vezes M vezes M, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 dá igual a 3. Tá vendo? O volume desse cubo aqui que eu desenhei é 1 metro cúbico. Beleza, pessoal? Agora eu faço a seguinte reflexão, certo? Quantos metros cúbicos, se a gente está falando de volume, quantos metros cúbicos tem uma caixa d'água de 1.000 litros? Certo? E aí eu finalizo essa aula com essa dúvida aí, com esse desafio aí no ar. Respondam esse desafio bem aqui, ó. Quantos metros? 1 metro cúbico, quer dizer, ó, 1 metro cúbico. Até esqueci, né? A pergunta era, né? Uma caixa d'água, perdão, uma caixa d'água de 1.000 litros tem quantos metros cúbicos? Tem quantos metros cúbicos? Era essa. Voltando aqui, uma caixa d'água de 1.000 litros tem quantos metros cúbicos? Pesquisa em relação a isso. Galerinha, foi um prazer estar com vocês nessa aulinha de hoje e até a próxima.